Veja bem, a mensagem, a PEC número 6 como um todo, eu acho ela muito difícil para os trabalhadores brasileiros. Ela tira direitos completamente dos trabalhadores. Mas a educação é um caso à parte, porque hoje, no serviço público, uma professora do ensino básico, né, que vai da educação infantil até o ensino médio, ela aposenta, se ela contribuiu 25 anos e 50 anos de idade, se ela tem 25 anos em sala de aula, ela pode requerer a aposentadoria integral dela. E agora o governo passou para 60 anos e 30 de contribuição. Só que normalmente a professora começa aos 22, 23 anos, né? Então, se ela tem que chegar aos 60, porque não é só a contribuição, ela tem que chegar aos 60, então ela vai contribuir aí, ela vai esperar em torno de 40 anos, 38, 40 anos de trabalho efetivo, sem interromper nenhum ano, porque se ela interromper um ano, ela já vai ter novos acréscimos de tempo nessa aposentadoria dela. Então, assim, eu que dei aula desde a alfabetização, eu sei o que significa isso. Então, crianças de 4 e 5 anos, 6 anos, e uma professora de 60 trabalhando com ela, né? Ao longo da vida, ela trabalhou 40 anos em sala de aula, ela já tem todos os problemas que a idade faz nas pessoas, e tem os problemas emocionais, tem todas as dificuldades. Com a criança com 5 anos, a criança corre, pula, brinca. A professora tem que acompanhar, a professora tem que pular corda, tem que jogar bola, tem que fazer teatro com as crianças, tem que dançar com as crianças. Então, algumas pessoas aos 60 anos, fazer isso uma vez ou outra é até normal, mas ela fazer 4 horas ininterrupta, andando com 25 crianças e cuidando dela, todos os médicos consultar, todos os especialistas, vê que isso é impossível. Você vai ter um grande número de profissionais da educação afastados por problemas de saúde. E aí os governos estaduais e municipais, o que é que eles vão fazer? Gastar 2 vezes. Pagar a professora, principalmente a mulher, que não vai conseguir mais trabalhar com esse número de horas e de crianças, e contratar uma substituta. Então, essa situação é uma situação perversa. Então, vai ser impossível aprovar uma matéria dessa. Veja bem, já foi explicado, discutido, a gente tem especialistas falando com os deputados o tempo todo, porque, veja bem, até 2014 a Previdência era superavitária. Aí, com a desregulação das relações de trabalho, onde muita gente passou para a informalidade, e além do número de desempregados que a gente tem no país, porque hoje a gente tem entre 13 e 14 milhões de desempregados, nós temos estatística que diz que em termos de 6, 8 milhões de pessoas já desistiram de procurar emprego. Então, eles nem constam mais nesse número aí de 13, 14 milhões. Eles são pessoas que têm um carrinho de cachorro-quente, que começou a criar uma outra alternativa para a sobrevivência e não consta mais do número de pessoas que buscam emprego. Motorista de aplicativo. Exatamente, motorista de aplicativo é o mais recente. Então, você tem um contingente muito grande de pessoas que não contribuem para a Previdência, que é do mercado informal ou que está desempregado. Cada vez que sai pessoas da formalidade do emprego e vai para a informalidade, vai criando rombo na Previdência. Outra coisa, o governo Michel Temer tem a DRU, que são 20% dos recursos retirados da Seguridade Social para investir em outras demandas que o governo faz. Isso estava no governo Lula, no governo Dilma. No governo Dilma, a Câmara aprovou, o Congresso Nacional aprovou, que sobre a educação e sobre a saúde não incide essa DRU. E aí o governo Michel Temer... DRU é desvinculação dos recursos da União. Então, desvincula o recurso e aí aplica onde quiser e tira exatamente de onde mais precisa, que é a Seguridade Social, que é a saúde, a assistência e a previdência, como aposentadorias. E aí, no governo Michel Temer, ele botou mais 10% e colocou 30% na DRU. Então, já tem 30% de retirada. Mais em torno de 20 milhões de pessoas que não contribuem, isso aumentando. Tem empresas, um número grande de empresas que não pagam e depois faz refis e não contribui com a Previdência. Então, já tem aí um núcleo que é muito forte de não contribuição. Isso dá problema e precisa resolver essas questões. Precisa colocar as pessoas na formalidade. Nós precisamos atingir novamente o pleno emprego para que as pessoas contribuam. Além disso, a gente sabe que hoje, com a automação dos serviços no mundo, há uma diminuição de postos de trabalho. Isso também é notório no mundo inteiro. Mas o que os países desenvolvidos estão fazendo? Estão criando outros fundos para apoiar a Previdência. Porque o país tem que ser responsável pelo seu povo. Como é que um cidadão simples, que não tem dinheiro para fazer poupança para o final da sua vida, chega aos 70, 75 anos sem nenhuma assistência do governo, como já foi no passado? Me lembro da minha infância, você é muito jovem, mas tem pessoas que estão nos assistindo, com certeza vai lembrar das pessoas pedindo esmolas nas ruas.
dos idosos que viviam pedindo esmolas, porque o Brasil não tinha essa assistência. Depois que o Brasil teve a assistência, você tirou os idosos da rua. E se tiver um idoso na rua, você pode chamar inclusive a polícia, porque cadê a família dele que está cuidando daquela pessoa que tem condições de fazer o seu cuidado? Então, os países desenvolvidos criam outros fundos. Enquanto a gente está vendendo o pré-sal, por que a gente não destina parte dos recursos que nós podíamos estar explorando para que o fundo da aposentadoria fosse incrementado? Por que a gente, por exemplo, agora o Brasil colocou os aeroportos do Nordeste em leilão? E quem ganhou foi uma estatal da Espanha. E o que a estatal disse? É o governo da Espanha que vai explorar os aeroportos do Brasil. Diz que esses recursos eles precisam compor a previdência deles. Então, assim, nós temos que criar alternativas, sim. O governo tem que fazer ajustes. A gente não nega isso. Agora, não pode tirar do povo a sua sobrevivência.